Olá, comandantes, eu sou o Travolta e este aqui à minha frente é o MOL M7 da Pilot Experience Sim. É o primeiro avião que eles fizeram para o Microsoft Flight Simulator. Eles já lançaram vários cenários, mas o avião está porreiro e agora teve também umas atualizações. Ele já vai na quinta ou sexta atualização desde que saiu, e muito importante é que nós tivemos a atualização do modelo e da dinâmica de voo, ok? Que era uma das grandes críticas que este avião tinha. Já vamos ver como é que ele ficou agora. Vocês deixem já aí o vosso like se quiserem mais deste tipo de reviews de aviões, e vamos ver aqui por dentro. Já agora eu digo-vos, ele tem três tipos diferentes. Este aqui é a versão Tundra, tem também a versão com os pneus normais e depois tem uma versão anfíbia. E por dentro, esta aqui é a versão de cockpit preto, tem também a versão de cockpit bege. Como vê, este MOL é um avião bastante espaçoso. Era o avião que estava no FSX, eu gostava bastante de voar lá, que era um dos aviões mais bem feitos. E temos aqui este pequeno blocozinho que nos permite mudar aqui algum do equipamento dos Garmin da Azobo para outro tipo de GPS. Eu para já vou deixar assim os Garmin da Azobo. Isto aqui vai tirar então os calços que temos aqui em baixo. Não é? Já saiu, e depois podemos pôr bagagem aqui atrás. Aparece ali ela. Deixem-me mostrar. Olha, aí está a bagagem. O que é que nós temos aqui mais? Temos as caixas, isto são umas caixas da Amazon que eles põem aqui, que nós vamos levar hoje. Vamos pôr aqui as caixas. Também podemos pôr ou tirar o copiloto. Eu vou tirar o copiloto. Está-me aqui a estrovar. Em termos de janelas, isto não abre, infelizmente, mas as portas abrem. Ok, podemos abrir isto, podemos abrir também a porta traseira. Abrem as duas e dá para a gente ir ali à parte da bagagem. Depois vamos clicar aqui. Ok, vamos então pôr isto a trabalhar. Vamos pôr os RPMs aqui no máximo. Vamos pôr também aqui o fuel, não é? Em ambos. Vamos ligar a bateria, alternator. Vamos ligar as anti-collision lights. Ok. Não está aqui ninguém à frente, não é? É seguro. É seguro a gente começar o motor. É aqui em baixo, vocês não estão a ver os magnetos, estão aqui em baixo, na chavinha. Realmente a disposição não é a melhor, principalmente para o Flight Simulator, mas num avião normal é capaz de não haver problema. Vamos pôr isto aqui então no Start Clear Prop. Novamente, porque quando ele começa nós temos que pôr mistura e eu não pus a tempo. Agora sim, muito baixinho, não é? Ou não? Assim, dá para ouvir. Deixa-me acelerar um bocadinho. Dá para ouvir se eu fechar a porta. O som é exatamente o mesmo, não é? Ok. Assim, o avião não é mau, mas depois tem aqui alguns detalhes que são um bocado estranhos. Um detalhe que é quase engraçado, que é a maneira de instalar. Ele explica-vos como é que se instala, porque há lá uma opção que vocês têm que pôr um visto, ou melhor, não podem tirar o visto se quiserem instalar aquilo. E eles dizem-vos isso no manual. E esse manual, onde é que ele aparece? Ele aparece na pasta do avião depois de vocês já o terem instalado. Portanto, estão a ver? Ou seja, eles ensinam-vos a instalar depois de vocês já terem descoberto como instalar por vocês mesmos, porque não dá quando vocês descompactam o ficheiro. Por exemplo, o meu está no Sim Market, quando vocês descompactam o ficheiro não vem lá o manual. Então eu achei isso um bocado ridículo, mas é assim. E depois outra coisa também engraçada que está no manual são os flaps. Ok, estes flaps, se nós formos aqui atrás, não é? Parece que os flaps estão recolhidos, só que se eu puser aqui, vou no meu talho, se eu puser mais para baixo, isto tem outro, tem a posição 0, ok, e é uma posição negativa. Estão a ver, é menos 7 graus, ele tem flaps negativos. E no manual, o que é que eles dizem? Dizem que os flaps negativos é para usar a certas velocidades de cruzeiro. Quais é que são as velocidades? Não sei.
não faço a mínima ideia. Isso é para vocês descobrirem, ok? Portanto, não é um manual assim que ajude muito, muito. Em termos do avião mesmo, opá, 3D, vocês podem ver por vocês, eu acho que está excelente. Realmente está excelente. Tem aqui várias coisas. Isto também liga. Tem som. O som, se vocês têm uma versão antiga, ok, descarreguem novamente, porque houve algumas coisas que eles puseram que não havia. Pronto, vamos então ligar aqui estas coisas. Landing lights ainda não, nav lights pode ser, pitot heat também. Estamos aqui muito no norte. Estamos aqui no Canadá. Avionics Master é aqui. E depois aqui nós temos o ar quente da cabine. Vamos ligar também, está muito frio. Airflow, isto é o que? Isto é Airflow, não, isto nós não queremos. Temos aqui Transponder e temos aqui então os vossos Garmins normais, dois CDIs, não é? Velocidade vertical, tudo o que se espera de um avião ocidental, EGT. Certo, então vamos ver o mais importante, que é como é que está o modelo de voo. Eu vou fazer aqui então um táxi e vejo-vos na pista. Então estamos aqui já à entrada da pista 3-4 e eu quero vos dizer mais uma coisa, que é as câmaras que normalmente eu uso para olhar para a esquerda e para a direita, neste avião fazem isto. Esquerda, faz isto, vai lá para fora. Direita, vai para cima. Pronto, é uma coisa diferente, mas a gente está tão habituado a fazer isto e a olhar para a esquerda e para a direita, que é em 90% dos aviões é isso, e aqui faz o que vocês viram. Mas pronto, eu não estou a dizer que é um avião mau, ok? Eu acho que o avião até é bastante bom, mas se vocês estiverem naquela de compro, não compro, não é? Têm que saber como é que é o avião. Ele custa 31,97€ no Sim Market, eu vou-vos deixar o link na descrição, e também nós temos que ver o que é que podemos comprar, o que é que há no mercado por volta desse preço, não é? E o que é que vale a pena. Porque, por exemplo, por 33,84€ há o Chipmunk, acho que é Aeroplane Heaven. Chipmunk é aquele avião que também está na Força Aérea. Depois, muito mais barato, por 20,49€, e esse aí eu acho que tem um super preço, e eu quero trazer o avião aqui para o canal brevemente. Nós temos o Epsilon, que também é o avião, a Socata Epsilon da Força Aérea. E agora estou-me aqui a distrair, que isto não é fácil de levantar voo. Ok. Já estamos no ar. Ele é muito dançarino. Muito dançarino. E a aterrar, meu Deus, eu já estive aqui muito a treinar bastante. Porque ele não é fácil. Mas lá está, é um avião de trem convencional, não é? Como nós estamos aqui a ver. Por isso não é mau. É assim, se vocês viram algumas reviews que saíram logo assim que o avião saiu, na versão 1, toda a gente se queixava que o avião era assim muito nervoso, tá? Qualquer toquezinho o avião andava. Eles corrigiram isso, acho que foi na versão 2, ok? Na versão, portanto, 1.0.1 ou 1.0.2, foi o máximo que eles corrigiram isso. Agora está muito diferente, ok? Eu agora vou voltar para a esquerda, ele faz isto, parece até um avião grande. Volta para a esquerda assim bastante lentamente. E em termos de pitch, não é? Nariz para cima, nariz para baixo, eu acho que está bom. Eu acho que está bom. Esquerda e direita, até eu acho que eles fizeram um bocadinho mais, porque um avião pequeno destes, não é? Não precisa de ser assim tão lento a reagir. Eu até tive que ajustar um bocadinho as curvas de sensibilidade do meu joystick, porque estava com dificuldades em voltar para um lado e para o outro. Mas sim, em termos de dinâmica de voo, eu acho que está um espetáculo. E essa realmente era a principal razão de queixa do pessoal quando o avião saiu. Porque em termos estéticos está mesmo excelente. O avião não tem piloto automático, portanto nós vamos ter que levar isto à mão. Esqueci-me aqui de ligar as luzes. E é mesmo assim, tem vários tipos de GPS. Também ele é fácil de trimar. Estão a ver, eu agora não estou sequer a tocar nos controles. Ele vai aqui direitinho. É um avião muito bonito. Mas eu estava a falar então noutros aviões parecidos, não é? E depois também por 38,90€, julgo eu que é assim, nós temos o Piper Arrow 2 da Just Flight, e esse é um dos melhores aviões GA, estes aviões assim pequenos, monomotores, a pistão, que há no simulador. Study Level.
Está muito bom, está muito bom mesmo, é dos meus aviões preferidos. E depois também, barato e bom, tem o Jabiru J160, que eu também já trouxe uma review para o canal. O Jabiru custa 25,82€ lá no site do Sim Market também, e recebem o 160 e o 170, portanto duas versões pelo preço de uma. E também é um avião assim parecido com este, não tem piloto automático, é mais... também é de 4 lugares, mas eu julgo que é mais pequeno por dentro. E é mais rápido. Jabiru também é um avião muito engraçado, gosto muito dele. Mas sim, este aqui é um avião bastante resistente e para quem gosta de bush flight, então é ótimo. Eu até acho o avião bonito, há quem não goste, há quem acha que é feio aqui o nariz. Não sei, são gostos. São gostos. Mas agora posso dizer que voa muito bem. Voa muito bem. Portanto, se vocês, quando ele saiu, estavam naquela, não vou comprar porque realmente a dinâmica de voo não presta, então pensem duas vezes, ok? Porque agora essa parte realmente está bastante melhor e também a dinâmica de voo não se pode chamar de dinâmica de voo, mas como o avião se comporta no solo também na última versão foi corrigida. Agora vamos aterrar isto e aí é que é complicado. Aí é que é muito complicado e eu já estive a praticar bastante. É preciso estar sempre em cima dos pedais de um lado para o outro com muito jeitinho e ao mesmo tempo que fazemos aqui no manche para cima e para baixo, e também ao mesmo tempo controlamos o acelerador, porque isto é um avião que não gosta de ir devagar, ele perde velocidade bastante rapidamente. Ok, vejam o velocímetro, eu nem sequer tenho o motor em relantinho, ok, eu estou a acelerar. Eu já vi que no approach eu preciso para ir de 55 a 60% de acelerador. No approach, ok? Que muitos dos aviões estão em relantinho ou 10% de acelerador. Por isso, vejam, tenham isso em atenção quando estiverem a aterrar. Eu vou pôr aqui um bocadinho de flaps. Esta pista também é bastante comprida, saem daqui airliners. Estamos aqui muito no norte, no Canadá. E agora vou tentar reduzir um bocadinho mais a velocidade, ir ali para os 60 nós. Acho que isto é em nós. Deve ser. E estão a ver como ele reduz a velocidade rapidamente. Eu tenho que lhe dar acelerador, é que não tenho hipótese. Agora, o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar aterrar com as main wheels primeiro, que são as da frente, e depois perder velocidade devagarinho e só depois pôr a cauda no chão o mais tarde possível. Porque assim que eu ponho a cauda no chão, eu não vejo aqui nada para bloquear a cauda, portanto ele começa logo a dançar. Temos de ter muito cuidado com os pedais. Vamos lá ver, na teoria é isso, vamos ver como é que corre na prática. Vamos primeiro para as main wheels. Eu ainda lhe estou a dar acelerador, só para vocês terem a noção. Ok, ele já me está a querer fugir. Agora sim vou pôr em idle. Ele dança sempre um bocadinho, eu tenho que praticar mais. Porque é preciso prever um bocado para onde é que o avião vai e corrigir logo com a cauda. Mas pronto, ele também, como aterra rapidamente, acaba por não fugir muito da pista. Ok, onde é que eu tenho a taxiway? Estamos aqui então parados, eu vou desligar o avião. Vamos cortar aqui isto e vamos cortar também os magnetos. Então o que é que eu acho? É assim, eu acho que é um bom avião. Acho que para o preço que é, ou melhor, para o que é, se calhar devia ser um bocadinho mais barato, não é? 31,97€. Há aviões deste estilo a 20 e poucos euros, portanto eu acho que devia ser mais por aí. Mas pronto, também traz 3 versões e é o primeiro avião que eles fizeram. Eu acho que eles fizeram muito bem em corrigir a principal crítica da comunidade, que era realmente como é que ele se comportava em voo, e agora está muito melhor. Por isso gostam deste tipo de aviões e querem também apoiar os desenvolvedores para que eles façam mais coisas, que é a Pilot Experience Sim. Então vão lá buscar, eu vou-vos deixar aí o link na descrição. Vão lá buscar o MOL e depois é um avião excelente para bush flight mesmo. Vocês podem ir onde quiserem. Ele está também no FS Economy, ainda não experimentei lá, mas este modelo existe lá, portanto é uma questão também de experimentarem, ver se ele funciona ou não. Com isto eu sou o Travolta, e se quiserem ver então a review do avião que eu vos falei, o Jabiru J160, é só clicarem aí nesse ecrã. Não se esqueçam também de subscrever o canal, eu trago bastantes reviews e vídeos do Flight Simulator. Até à próxima.